Madalena e seu marido moravam nos Estados Unidos, no interior dos Estados Unidos, numa área de canavial. Junto com eles morava o seu filho Jean, de 6 anos. Esse canavial era famoso porque existiam várias plantações, várias fazendas de canavial, e lá era famoso por aparições de OVNIs. Eles particularmente nunca tinham visto nada, né? Mas acreditavam porque muitas vezes eles viam a plantação deles com uma área cercada, amassada, então aquilo dava a entender de que alguma coisa diferente acontecia ali, né? O filho deles, com 6 anos de idade, conseguia se comunicar assim, ouvindo, olhando para os pais, mas a criança nunca falou, nunca trocou uma palavra. Isso preocupava bastante eles, e naquela época existia a cultura das curandeiras, das benzedeiras, coisas muito parecidas que a gente tem aqui no nosso país, né? E até hoje é usado no interior, até hoje é usado. Teve um certo dia, eles moravam numa cabana muito aconchegante, grande, um chalé de 2 pisos de madeira. Em cima ficavam os quartos, embaixo ficava a sala, cozinha. Eles tinham uma vida confortável. Teve uma certa noite que Madalena acordou, diz ela em relatos, que isso aí foi em torno de 3 horas da manhã, que começou a ouvir vozes. Na verdade, vozes não, ela ouvia uma voz, e a voz era de criança. Ela se surpreendeu com aquilo, né? Achou, poxa, uma voz de criança, eu estou sonhando. Mas não, ela estava bem acordada, levantou, caminhou calmamente, não acendeu luz, chegou no topo da escada onde ela podia olhar a sala lá embaixo e a cozinha, deu uma espiada, tomou um susto. Seu filho sentadinho na cozinha, conversando com um serzinho assim branco, que ela relata, né? Que ela não pôde ver muito bem, porque ao mesmo tempo que aquilo impactou ela, aquilo tranquilizou, porque ela viu o filho dela falando. 6 anos e ela nunca tinha escutado a voz do filho. E ele mesmo de costa para ela, era ele que estava falando. E ele conversava. E ela, só com o canto do rosto olhando, em determinado momento ela viu que esse serzinho branco que estava na frente de seu filho, deu uma olhada para cima e viu ela. E saiu. Tinha naquela época, hoje em dia ainda tem, mas muito pouco, aquelas portinholas para passar animais, gatos, cachorros, e o serzinho saiu por ali. Ela muito tensa, muito nervosa, não sabia o que fazer, não sabia da situação, viu o filho levantar, o filho virou as costas, subiu e tinha claridade dentro da casa, por causa que aquela noite, assim, como quase todas as noites, a lua pegava e iluminava dentro da casa. Era uma casa bem bacana, grande, bonita. Ela deixou o filho, entrou no quarto dele, foi deitar, não falou nada para o marido. Ela disse, o que eu vou falar para ele? Vou dizer que eu vi um ser diferente, sendo que meu marido ouve histórias de vizinhos e não leva em consideração. Mas aquilo acendeu um sinal de alerta para ela. Acendeu. Ela começou a monitorar todas as noites. Aquilo no relógio biológico da vida dela
3 horas da manhã ela levantava calmamente, ia lá, olhava, nada. Levantava, ia lá, olhava, nada. Até que um dia ela levantou, já ouvindo vozes, e viu novamente a mesma cena. Só que dessa vez ela não se fez aparecer. Ela disse assim: eu não vou deixar o serzinho me olhar. Não vou deixar. Não quero que ele me veja. Ela ouvia a voz do filho, o filho falando, o filho conversando. Ela nem conseguia decifrar o que ele falava, porque estava um pouquinho distante. Mas naquele momento ela orava, 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 rezava, agradecia a Deus por aquilo que está acontecendo. Interessante. Passou mais uns dias e a história se repetiu. Ela levantando às 3 da manhã, não via, até que um dia viu de novo. E naquele dia, para surpresa dela, ela viu que esse tal serzinho tocou seu filho, botou a mão no braço do seu filho e saiu. Mas dessa vez ele saiu espontaneamente, porque não foi por ter visto ela, ele saiu espontaneamente. Aí a criança levantou, como sempre fazia, de rotina, e ela disfarçou como se tivesse ido ao banheiro, alguma coisa assim. O menino olhou para ela e disse: boa noite, mamãe. Eu vou deitar, estou com sono. Isso mesmo. Boa noite, mamãe. Eu vou deitar, estou com sono. Nesse instante ela ficou sem ação, ela entrou dentro do banheiro. Claro que não se conteve a emoção. Ela ouviu a voz do filho pela primeira vez e ele se dirigiu a ela. A ela. No outro dia, o marido saía cedo para ir para a plantação. Ela evitou de falar. Deixou o filho acordar. O filho acordou normalmente, como se nunca no passado não tivesse tido algum problema de fala, de alguma coisa assim. O filho estava conversando normal. Até perguntou: mamãe, quando é que eu vou poder ir para a escola? Falta quanto tempo? Aquilo foi uma cena muito emocionante, muito marcante, e é muito falada. Mas é que existem tantas histórias espalhadas nesse mundo de acontecimentos. Uma coisa que chamou a atenção da mãe foi que quando ela viu que a primeira vez e única vez que o serzinho tocou nele, ele nunca mais apareceu. E no outro dia ela viu uma marca, parecia de um dedo ou um furinho. Ela atribui até, hoje não mais, é claro, porque isso já faz um longo tempo, ela não está mais conosco, né? E o filho também não, mas ela atribui isto ao aparecimento. Por isso vale a gente refletir um pouquinho, né? Será que a gente não está sendo soberbo, subjulgando talvez algum contato de alguém mais que queira vir aqui para nos ajudar ou somar aos nossos conhecimentos, ou não sei. Fica para reflexão, tá? Fiquem comigo. A gente se vê.